Boa tarde, meninos. Hoje nós vamos falar sobre pontuação, reticências, o uso das reticências no encontro com a língua que inicia na página 62. Então, eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção nessa aula. Quando for segunda-feira, nós vamos revisar novamente essa aula, que nós estaremos aí tendo a nossa aula pelo Google Meet. Mas, enquanto isso, vamos prestar bastante atenção aqui na aula, tá? Pela plataforma, para que vocês possam, assim, estar entendendo o conteúdo bem melhor, tá? Então, vamos lá. Para iniciar aqui a nossa aulinha sobre reticências, eu gostaria que vocês fossem até a página, tá? Pulando um pouquinho aí a atividade, que vocês fossem para a página 63. Lá na página 63, nós temos a explicação sobre reticências, por isso que eu nem fiz o slide, porque aqui está explicando bem melhor. Então, nós já sabemos que a reticência, o que vocês já sabem, o que já foi estudado, é que as reticências, elas são usadas quando o pensamento ele é interrompido com a intenção de expressar uma emoção. Exemplo, tenho saudade dele todos os dias, né? Então, está expressando aí uma emoção, um sentimento, tá? Outro exemplo, para dar ideia de continuidade, tá? O outro momento é que a reticência pode ser usada para dar ideia de continuidade. Isso aí vocês já sabem, vocês já estudaram. Exemplo, gosto de comer frutas, banana, manga, mamão, abacaxi, pitanga, maçã, goiaba. E aí eu coloco as reticênciazinhas no final para indicar que existem outras frutas também que eu gosto de comer, além da goiaba, não são somente essas, certo? Então hoje nós vamos estudar aí, ver outros casos em que a reticência também pode ser usada, além desses que vocês já estudaram anteriormente. Então, aqui na página 63, nós temos uma explicaçãozinha sobre esse assunto. Vamos lá? Você percebeu que as reticências são muito comuns em falas de personagens, não é mesmo? Isso porque elas são um recurso que pode ser utilizado por quem escreve para marcar suspensões, pausas e interrupções, provocada por sentimentos de dúvida, surpresa, timidez, ansiedade, ou para trazer movimento ao texto e modificar a melodia daquilo que está sendo dito, ajudando o leitor a entender as oscilações emocionais dos personagens, certo? Então, como eu já falei, as reticências aí, elas podem ser usadas quando o pensamento ele é interrompido com a intenção de expressar uma emoção. É isso que ele está falando aqui, que vocês já sabem que as reticências são usadas nessas situações, tá? Então, vamos retomar e ver mais algumas situações de uso dessa pontuação. Agora nós vamos ver outras situações que as reticências também podem ser usadas. Marcar uma interrupção da frase, por exemplo, essa tal pessoa que mexeu na minha mochila, preciso falar com alguém. Então, ela tá indicando aí um pensamento, né? A interrupção de uma frase, porque ela falou até a palavra mochila, e aí depois ela parou, pensou um pouquinho e concluiu que ela precisa falar com alguém, tá? Então, indicou a interrupção da frase, né? Com o pensamento, né? Pensou, e depois ela disse, preciso falar com alguém. Para marcar a interrupção provocada por sentimentos de quem pronuncia a frase. Por exemplo, desculpe, eu não quis fazer mal a você. Então, indica aí uma emoção, né, provocada aí por um sentimento da pessoa que está pronunciando a frase, tá? Indica que outra situação, indica que a ideia expressa na frase é incompleta e que, portanto, sua continuidade deverá ser imaginada pelo leitor. Por exemplo, agora eu entendi tudo. Mochila aberta, fivela de lado, pegaram algo meu. Então, vocês perceberam aí a interrupçãozinha na frase, né? A qual quem vai ler essa frase, quem está lendo, vai imaginar, né? Vai imaginar o que pode vir depois disso, né? Então, é o uso aí da imaginação pelo leitor, né? Outra situação, realçar, destacar uma palavra ou expressão. Por exemplo, Pedro
Coitado. Não sabe o que fazer para recuperar a confiança de Bia. Então, aí realçou, né, uma palavra, no caso aí a palavra Pedro e coitado, né, ela deu um realce. Então, as reticências, elas são usadas também nesse sentido aí, tá bom, gente? Então, só lembrando, as reticências, elas podem ser usadas quando o pensamento ele é interrompido com a intenção de expressar uma emoção, pode ser usada também para dar ideia de continuidade, para marcar a interrupção da frase, é usada também para marcar a interrupção provocada por sentimentos de quem pronuncia essa frase, é usada para indicar que a ideia expressa na frase é incompleta e que, portanto, a sua continuidade deverá ser imaginada pelo leitor, e é usada também para realçar, destacar uma palavra ou expressão. Certo? Então, esse aqui nós estamos falando quanto ao uso das reticências. As reticências são esses 3 pontinhos aqui, que muita gente diz assim, os 3 pontinhos. O nome desses 3 pontinhos, gente, é reticências, tá? Você deve ter reparado que nas situações apresentadas aqui, após as reticências, o texto é reiniciado com letra maiúscula, ou seja, inicia-se uma nova frase, certo? Essa é a forma mais usada, mais usual de utilizar as reticências. Outras vezes você verá que após essa pontuação, a palavra seguinte não é iniciada com letra maiúscula. Essa escolha depende muito do autor e da intenção dele ao utilizá-la, tá? Lembrando que esses sinais de pontuação você deve ter muito cuidado ao usar e ter muita certeza daquela situação em que você vai usar as reticências, né? Vocês, né, que já estudaram anteriormente, vocês usam bastante quando vocês querem, exemplo, interromper um pensamento, né? Ou então dar continuidade a algo. Igual eu falei na primeira frase que foi dita, né? Então, as reticências tem que ter muito cuidado ao usar, porque devemos saber em que situações elas vão estar sendo utilizadas adequadamente. Certo? Então, essa é a explicaçãozinha. Eu fiz a explicaçãozinha antes de falar sobre a atividade, porque através da explicação é que vocês vão responder a atividade. Então, essa atividade que vai até a questão 3, porque... até a questão 4, aliás, vocês vão fazer até a questão 4, porque depois da questão 4 já é pronomes demonstrativos, tá? Então, vocês vão fazer a atividade português, aí... que vocês estão vendo, o encontro com a língua, iniciando na questão 1, lá da página 62, e vai terminar lá na questão 4, da página 64, tá? Até a questão 4, do 1 ao 4, não esqueçam. Responda essa atividade, façam a atividade, depois eu vou voltar fazendo a correçãozinha, e nós iremos iniciar aí depois com pronomes demonstrativos. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o uso da reticência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem voltar aí no livro, na página 63, que essa explicaçãozinha aí vai ajudar bastante vocês a entenderem. E nos veremos, né, para fazer a correção da atividade, certo? Até mais!